Olá, pessoal! Bem-vindos de volta aqui no canal de Visitas Guiadas em Paris. Eu sou Andréa, sou guia conferencista em Paris e na França. Pessoal, hoje eu quero convidá-los a vir comigo para o Vale do Loire, porque eu gostaria de mostrar para vocês um dos mais lindos oratórios que eu já conheci e ele está situado no Vale do Loire e data do século IX. Só que antes de ir para o Vale do Loire, pessoal, eu gostaria de lembrá-los que aqui no nosso canal vocês vão encontrar vídeos com temas históricos geográficos, culturais, artísticos, curiosidades em geral de Paris e da França. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço, se inscreva, que assim vocês vão receber todas as novidades aqui de Paris e da França. Hoje vocês vão conhecer comigo esse lindo oratório carolíngio datado do século IX. Só que antes de ir conhecer essa joia da arquitetura do século IX, eu gostaria de mostrar para vocês onde nós estamos. Vamos imaginar que nós já estamos lá no Vale do Loire. Observem esse mapa. A França é um país dividido em regiões. E essas regiões se subdividem em departamentos. Nós vamos para a região Centre-Val de Loire. Essa região Centro-Vale do Loire se divide em 6 departamentos e o oratório que nós vamos conhecer hoje está situado no departamento do Loiret. E esse departamento, ele tem muitas cidadezinhas pequenas, tem 2 cidades acima de 100 mil habitantes, que é Tours, com aproximadamente 137 mil habitantes, e Orléans, com uma média de 117 mil habitantes. Só que o vilarejo onde está situado esse oratório, ele tem em torno de 700 habitantes. É realmente um vilarejo super pequeno e totalmente com características rurais. Só que o que eu quero mostrar para vocês aqui no vilarejo de Germigny-des-Prés é esse pequeno oratório carolíngio do século IX. Para quem não se lembra, os carolíngios formaram uma grande dinastia de reis francos que governaram a Europa Ocidental aqui mais ou menos aí do século VIII até o século X. No século IX, Teodulfo de Orleans, que era o bispo da diocese de Orleans e também abade da abadia de Saint-Benoît, situada bem próximo aqui de Germigny, ele decide de construir uma vila para ele, uma casa luxuosa aqui no vilarejo. Só que Teodulfo não quer só uma vila, ele quer também um oratório privado. A construção desse complexo foi confiado a Eudes de Metz. Esse arquiteto foi o mesmo arquiteto de Carlos Magno, ele foi responsável pela construção da Capela Palatina de Carlos Magno lá em Aix-la-Chapelle, que inclusive foi a capital do Império Carolíngio na época de Carlos Magno. Hoje é uma cidade situada na Alemanha, mas na época foi a capital escolhida por Carlos Magno, de onde ele reinava. Então, esse arquiteto, ao mesmo tempo que ele constrói a Capela Palatina de Carlos Magno, ele está também aqui em Germigny-des-Prés, trabalhando na construção da capela aqui do Teodulfo de Orleans. E, além de uma capela, também a construção da vila. Porém, pessoal, hoje nós já não temos mais vestígios da vila, nós só temos esse oratório. A data exata da construção desse oratório é o ano 806 e, claro, Teodulfo queria um oratório tão belo quanto a Capela Palatina do imperador Carlos Magno. Mas é importante saber, pessoal, nem tudo que nós avistamos desse oratório hoje é original, é lá do século IX. Não, muita coisa foi restaurada e foi acrescentada no século XIX, quando da última restauração desse monumento. Então agora nós vamos descobrir um pouquinho mais sobre a arquitetura da parte externa e interna desse oratório. Eu quero apresentar aqui para vocês agora, pessoal, o plano arquitetural desse oratório.
Originalmente, esse oratório era constituído somente por essa parte onde vocês veem um quadrado, né, que é o plano chamada a cruz grega, em forma de cruz grega. Então, esse primeiro quadrado vermelho, com 4 capelas laterais, são as absides, são as 4 capelas laterais. Então, essa parte vermelha é essa parte mais antiga, e o restante que nós vemos já são adaptações aí que aconteceram no decorrer dos séculos. Então hoje ela tem um plano basilical, ela tem esse plano mais longitudinal, mais longo, que é o que a gente fala o basilical. Porém, essa parte antiga, né, na forma de cruz grega, ela se mantém. E aqui agora eu apresento para vocês a fachada desse oratório. Ela é do final do século XIX, ela não faz parte da construção original do oratório, ela não é do século IX. E aqui nós vemos um campanário, que na arquitetura nós falamos um clocher-peigne, que é o campanário pente, traduzindo. Ela tem 2 sinos e um portal bem centralizado. Nós vamos agora entrar por esse portal, porém, na época de Teodulfo, não era por aqui que ele entrava por um outro portal situado na parte oriental do monumento. Oriental é a parte leste. Quando nós entramos nesse oratório, nós somos já imediatamente surpreendidos com esses lustres no estilo bizantino. Ela tem uma nave única, uma nave central única, e o teto ele é visível, o madeiramento aí que suporta o teto, ele é visível. E observamos também a presença de um charmoso púlpito, que é o local usado pelo pregador, pelo celebrante para dirigir a palavra. Essa parte, pessoal, ela data dos séculos XV e XVI. Ela não é também original do século IX. E aí agora nós nos aproximamos então aqui do coro litúrgico, o altar. E essa parte é a parte original, é a parte que foi construída aí na época de Teodulfo. Então essa parte central, ela é composta aí por esses pilares, por esses arcos, e existe aí uma chamada torre-lanterna, que é a parte mais alta do monumento. Nós vamos avistá-la do lado de fora da parte externa e atrás do monumento. Vocês vão observar também que aqui a estatuária é pouco abundante. Nós temos a presença de uma pietà, que é um estilo das esculturas típicas da região da Borgonha, e também algumas estatuetas que estão espalhadas aí por toda a extensão do oratório. Mas o que chama realmente a atenção nesse oratório é um riquíssimo mosaico com fundo de ouro, decorado, todo trabalhado no século IX. E acreditem vocês, toda essa riqueza estava escondida, porque com o passar dos séculos aí, essa parte foi toda recoberta com cal, e ele só foi descoberto no século XIX, quando das restaurações. Pessoal, esse é considerado o único mosaico da época carolíngia conservado ainda na França, e ele foi inspirado dos belíssimos mosaicos de Ravenna, na Itália. Certamente esses mosaicos estão bem conservados ainda hoje. Por quê? Porque eles foram tecnicamente muito bem trabalhados, e também porque os monges da abadia situada bem aqui ao lado, eles tiveram todo o cuidado de preservar isso aí no decorrer dos séculos. Aqui nós temos em torno de 6.800 pequenos cubos de vidro dourados com ouro. O tema aqui é a Arca da Aliança. Nós temos 2 anjos cercando aí essa Arca da Aliança. Segundo a Bíblia, a Arca da Aliança é o cofre que contém as tábuas sagradas, as tábuas da lei, que foram recebidas por Moisés. Esta representação, pessoal, ela é particularmente interessante pelos laços que ela mantém
com a crise iconoclasta que acontecia aí nesse momento da sua criação. Só voltando um pouquinho na história, pessoal, durante mais ou menos 100 anos, os iconoclastas imperadores bizantinos, eles proibiram o culto aos ícones e às imagens. Então, todo tipo de imagem representando Deus, a Virgem, ou representando santos, deveria ser destruída. Eles os imperadores ordenavam a destruição. Sejam eles mosaicos decorando as paredes das igrejas, esculturas, iluminuras decorando os livros. Então muita coisa nessa época foi destruída. Em plena crise iconoclasta, o mosaico aqui nessa igreja ocupa o lugar que na tradição bizantina era reservado para a Virgem Maria e o menino Jesus. A Arca da Aliança, que raramente é representado na decoração das igrejas, aqui é representada no chão, sob uma forma retangular no chão. Ela tem um bastão de cada lado e esse bastão permitia aos levitas de transportá-la. Os levitas eram eram os filhos da tribo de Levi e Moisés era um levita. 2 querubins, eles se apresentam imediatamente sob a arca. E depois, mais acima, nós temos a mão de Deus que aparece bem central, ela vem sob um arco-íris. E depois, para finalizar, 2 anjos aí em torno dessa Arca da Aliança. Então aqui, pessoal, o mosaicista e Teodulfo de Orleans, eles estão aí em uma posição um pouco intermediária entre os iconoclastas e entre o que defendiam os teólogos de Carlos Magno. A posição desses teólogos de Carlos Magno foi a seguinte: foi a autorização das imagens e a sua dessacralização. O que quer dizer isso? Nós autorizamos que as imagens sejam reproduzidas, porém ela perde o seu caráter sagrado. A imagem deve ser utilizada pela educação dos iletrados. A educação era super restrita, então a população ela conhecia as escrituras a partir dos ícones, a partir das imagens. Então nós aceitamos as imagens para educação dos iletrados e também como decoração dos monumentos religiosos. Esse mosaico, ele entra aí nessa questão, nessa posição aí já meio intermediária entre a iconoclastia e os teólogos de Carlos Magno, como Teodulfo. Esse oratório ele é realmente bem pequeno, então agora que nós já conhecemos aqui a parte interna, convido vocês para ir lá fora para conhecer a parte de trás. Olha, apresento aqui para vocês essa vista belíssima que nós temos da parte de trás desse oratório. Na arquitetura, essa parte se chama o chevet em francês, mas aí traduzindo para o português vamos dizer a cabeceira. Na verdade, pessoal, essa parte é o altar-mor. Então, internamente é o altar-mor e essa parte é voltada para o leste, em direção a Jerusalém. Tem toda a simbologia, a Jerusalém celeste. Vocês devem se lembrar aí, muitos no passado, os nossos avós, eles diziam, os nossos pais mesmo, ou os avós diziam: na minha época o padre rezava a missa de costas para o público. Sabe por quê, pessoal? É porque a ideia é orar voltado para Jerusalém, celeste. Então, por isso, no passado, as celebrações eram feitas de costa para o público, porém direcionado a Jerusalém. Então, o que nós vemos aqui nessa cabeceira, nessa parte atrás da igreja, são as capelas laterais, são as absides, né, as capelas laterais. Então, essas capelas, nós temos na parte norte uma capela voltada à preparação da Eucaristia e a capela sul, ela é
voltada para a organização ali dos materiais litúrgicos. No século IX nós tivemos uma renovação artística e cultural, nós tivemos aí a descoberta dos tratados de arquitetura feitos por Vitrúvio e também toda essa questão da iconoclastia, a fuga de muitos artistas para sair aí dessa ideia iconoclasta, etc e tal, para trabalhar nessa época, fez com que uma grande mudança cultural acontecesse. Então nós vamos ter uma arquitetura carolíngia muito bem rica e bem assim voltada ao Império Romano. É bem a arquitetura romana que predomina mesmo. O primeiro desejo de Carlos Magno, que ficou impressionado com o esplendor do latrão, foi de reconstituir o Império Carolíngio como o Império Romano, que brilhou inclusive pela sua arquitetura. Então é realmente um retorno à antiguidade, é uma das grandes marcas aí da arquitetura carolíngia. São edifícios maciços, são paredes bem espessas e um plano na forma de cruz grega ou um plano basilical. O que nós vemos aqui, então, é um edifício que se distribui em torno da sua torre central. Nós chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse belíssimo oratório situado na região do Vale do Loire. E eu aproveito, pessoal, para convidá-los a me enviar sugestões aqui nos comentários. Vocês podem comentar sobre esse vídeo e me enviem sugestões de temas a tratar, temas que vocês gostariam de conhecer um pouco mais sobre Paris e a França. Gente, eu conto com vocês. Eu peço novamente, se inscrevam aqui no canal e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!